Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Paysandu pela Copa do Brasil e o Fluminense vem embalado, né? Ganhou a primeira partida de ida por 3-0, vem de 5 vitórias seguidas, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Então, o Fluminense vem jogando muito bem. O Paysandu também vem jogando muito bem, uma equipe da terceira divisão, né, da Série C, e vem jogando bem também nos seus respectivos campeonatos. Então a gente pode esperar uma partida um pouco difícil, né? Já que vai ser na casa do Paysandu, né? O time vem jogando muito bem, vem fazendo muitos gols e não vem tomando gols, né? Isso que é o mais importante. Nas últimas partidas, o Fluminense tomou basicamente nenhum gol, tanto na Libertadores quanto o The Strongest, que só ganhou de 1-0 e não levou gol. Na partida contra o América fora de casa, no Brasileirão, ganhou de 3-0 e não levou gol. E agora contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, né, também. Só que no Maracanã, jogando em casa, fez 2-0 e não levou gol. Então isso é muito importante, né, para o sistema defensivo e para a equipe, para a gente para os próximos jogos a gente melhorar cada vez mais, deixar a defesa mais segura cada vez mais também. Inclusive, um dado muito importante é que a gente tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? Entre os clubes da Série A ali, a gente tem a melhor defesa. Não levamos gols no primeiro e no segundo jogo, como eu disse aqui. E na Libertadores a gente tem a segunda melhor defesa, só sofremos um gol. E foi aquele gol lá contra o Sporting Cristal. Depois disso a gente não sofreu contra o The Strongest. Nos últimos 8 jogos, o Paysandu ganhou 4 deles, perdeu para o Fluminense e o Remo. E empatou 2 jogos desses 8. Então venceu 4, empatou 2, perdeu 2. É um time que leva muito cartão, né? Muito cartão vermelho também. Só até agora, só até esse mês de 2023, né? Esse mês de abril, o time levou 6 cartões vermelhos, só nesse ano. Então é um time que leva muito cartão, né? Principalmente vermelho. Nessa temporada, o Paysandu tem 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, marcando 25 gols e sofrendo 15 gols. E apenas o Cano, né, no lado do Fluminense, apenas o Cano tem 19 gols em 18 jogos. Então é um dado muito importante e você percebe o nível totalmente diferente, né, de cada equipe. Então apenas um jogador do Fluminense já tem mais que a metade de gols do time adversário, né? Os artilheiros do Papão nessa temporada é o Mário Sérgio, né? O atacante Mário Sérgio com 8 gols no Parazão. No Parazão. E 3 na Copa Verde, em 11 jogos. São bons números, né, para um atacante. Isso tudo nessa temporada, tá bom? Os garçons do Paysandu nessa temporada são o Bruno Alves com 5 assistências e logo depois vem o Ricardinho com 3 assistências. A arbitragem para esse jogo vai ficar com a Edna Alves Batista e o VAR vai ficar com Rodolfo Toschi Marques. Então essa vai ser a arbitragem para esse jogo contra o Paysandu na Copa do Brasil. Bom, a lista de relacionados do time ainda não foi lançada, né, oficialmente pelo Fluminense, mas a gente acredita, né, que o Fluminense vai com um time um pouco misto, né? Alguns jogadores deve poupar alguns jogadores, ou então dar uma pouca minutagem para esses jogadores importantes, né? Ganso, Cano, o Arias principalmente porque no último jogo ele levou uma entrada lá que podia ter lesionado ele, né? Mas enfim. Então o Diniz deve optar por isso nesse jogo, né? Em alguns jogadores. Provável escalação do Fluminense para essa partida. Então, a gente deve começar aí com o Fábio, né? Com o Fábio no gol. O Guga deve começar jogando, ou então o Samuel Xavier, mas eu acho que deve ser o Guga mesmo, que deve começar na partida. Nino e Vitor Mendes. O Diniz deve dar um descanso para o Felipe Melo, né, nessa partida também. Alexandre na lateral esquerda. Já é de se esperar, né? Até porque o Jorge ainda continua machucado, né? E o Marcelo deve ser poupado para esse jogo também. André Lima
e Gabriel Pirani, né, no meio. Gabriel Pirani ou Ganso, né? Pode ser que o Ganso comece jogando, mas eu acredito que ele deve começar no banco de reservas. O Gabriel Pirani deve começar jogando essa partida. No ataque é Keno, John Kennedy e o Germancano, entendeu? O Arias deve também começar no banco, né, nessa partida, talvez entrar ali no segundo tempo, também para descansar um pouco, porque todo jogo ele já joga o jogo inteiro, também no último jogo ele quase foi lesionado, então eu acho que o Diniz deve ir com cautela nesse jogo, até porque depois disso tem Libertadores, né, River Plate, e tem o clássico contra o Vasco, além de ir lá para Fortaleza, né? O Fluminense vai fretar um voo de Belém já para Fortaleza, porque vai encarar o Fortaleza lá na casa do Fortaleza, então já vai direto, né, de Belém para lá. Provável escalação do Paysandu para essa partida. Eles devem começar com o goleiro Thiago Coelho no gol, o Edilson na lateral, Edilson Júnior, Genilson, Rodolfo Filemon e Rodolfo Filemon. Na lateral esquerda deve ser o Igor Fernandes. E o meio-campo, né? Paulo Henrique, não é o Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique, Giovani, João Vieira, Fernando Gabriel, Ricardinho e Mauro Sérgio lá na frente. O jogo vai ser transmitido pelo Amazon Prime, né? Às 8 horas de Brasília, tá bom?